Muito bem. Olá, meu caro principiante, digamos assim, né? Vai começar a sua preparação para encarar concurso público, vai começar a sua vida de concurseiro. Eu sou professor de Lei França, né? Trabalho língua portuguesa. Nós vamos trabalhar, obviamente, vendo a língua portuguesa, como ela é cobrada e como ela pode ser cobrada em várias instituições. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência, exatamente porque a minha forma de trabalhar a língua portuguesa é trabalhar em cima do raciocínio, né? De uma sequência lógica. Eu não dou aula não escolho o assunto do dia. Hoje vou dar tal aula, vou dar aquele assunto porque hoje estou nervoso, aquele assunto acalma. Não. Aqui nós temos uma sequência, né? A gente faz algumas preliminares primeiro, depois a gente pega uma sequência lógica do estudo de língua portuguesa, assim como é a matemática. Você não vai fazer uma equação de segundo grau se você não souber a matemática básica. A gente tem muita dificuldade com concordância, com regência, com crase, com as orações subordinadas mesmo, porque a gente não conhece a sintaxe do período simples, que é uma preparação para o entendimento de quase tudo que vem depois na língua portuguesa, na área da comunicação, né? Na área do conhecimento, daquilo que cai em prova de concursos hoje, como Fundação Carlos Chagas, CESP, ESAF, né? Mas nós vamos caminhar devagar. Você está começando, né? Está começando essa caminhada, e essa caminhada ela não é simples assim. Eu sempre digo para os meus alunos, porque eu trabalho em curso também presencial, eu sempre digo para os meus alunos, isso não é para qualquer um, isso é para guerreiro, para quem tem sonho, para quem nasceu para ser vitorioso. Não procurar desculpas para desistir, pelo contrário, procurar motivos para continuar lutando, mesmo quando o cansaço chegar, né? Mesmo quando o tempo da gente diminuir, e mesmo quando nos defrontarmos com uma dificuldade qualquer. Né? Nunca desanimar, nunca desanimar. E sempre atrás do sonho da gente, que é aquele que luta, que batalha, que quer mesmo, que nasceu para ser vencedor, vitorioso, ele consegue o que ele quer. Mas é lógico, não é uma caminhada fácil, mas requer da gente sonho, determinação, muita vontade. E é isso que nós, professores da Prova Concursos, vamos tentar passar para vocês sempre. Né? Sempre dar uma força, sempre procurar dar esse toque da necessidade da luta, jamais desanimar. Uma coisa é certa, se você luta, você consegue. Por mais que em algum momento aqui nós tenhamos alguma dificuldade na língua portuguesa, né, vale a pena, é legal. Tá? Então, eu vou escrever umas frases aqui, eu gostaria, acostume-se, compre um caderno, tá? Canetas de várias cores aí, fica na tela acompanhando, tudo que eu passar aqui você copie, porque você vai precisar rever isso no caderno, você vai precisar ler, e às vezes não olhar a tela de novo, ler o que você escreveu, para usar vários recursos aí do aprendizado, certo? Então, eu vou escrever umas frases aqui, olha lá, copiem lá. Olha. Vou mudar aqui. Pôr uma cor de homem aqui. Olha só. O menino parecia feliz. Veja só uma coisa. Eu coloquei aqui 4 palavras. 4 palavras. O menino parecia feliz. Quando a gente vai montar uma frase, como nós fizemos aqui, a gente vai fazer uso de palavras da língua portuguesa, e essas palavras, elas estão colocadas divididas em classes gramaticais. Elas estão divididas em classes gramaticais. Eu posso colocar algumas aí, o substantivo, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, né, o advérbio,
o verbo, a preposição, a conjunção. Olhem aí. Veja, aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais uma que são as interjeições. Mas nos interessa aqui. Nós vamos usar isso o tempo todo. O substantivo, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, o advérbio, o verbo, a preposição, a conjunção. No material de apoio seu, o seu material de apoio, lá nas primeiras páginas, está sendo discutido cada um disso aqui. Você tem que ler cada uma dessas classes, tá? Tem que ler lá para conhecer. Tem modelos, tem exemplos lá, aliás, de cada um deles. Bom, sempre que formos montar alguma coisa, vamos usar o substantivo, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, o advérbio, o verbo, a preposição, a conjunção. Principalmente esses 9. Classes gramaticais, então. Falando aí, olhemos de novo a frase. O que é o O? O O é o quê? O artigo, gente. O, a, os, as. O O é o artigo. O, a, os, as. São artigos definidos, tá? O, a, os, as. Dá até para pôr aqui para vocês, porque é só isso. O, a, os, as. São artigos definidos. E uma, uns, umas, são artigos indefinidos. Tá? Então, aqui são os artigos definidos. Né? E aqui os artigos indefinidos. Então, você pensa assim, pô, essa classe gramatical, né, ela é pequenininha. Realmente, ela é pequena. Só isso mesmo. Mas é muito importante lá no estudo da crase, principalmente, quando a gente for estudar crase. Então, vejam só. O, a, os, as são os artigos definidos. Uma, uns, umas são os artigos indefinidos. Certo? Bom, voltando ali à nossa tabelinha, olha lá. O O, então, é o artigo. Menino. O que é menino? Menino é um substantivo. Quem é o substantivo, gente? Substantivo, sabe quando você apelida alguém, por exemplo? Se dá um nome para alguma coisa? Isso é um substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres. É a palavra que dá nome aos seres. Não só aos seres, aos sentimentos. Dá nome a qualquer coisa. Por exemplo, você, saudade. Saudade é um substantivo. E não é uma coisa, né? Saudade é um sentimento. Saudade é um sentimento, mas é um substantivo. Então, tristeza, alegria são sentimentos, mas tristeza, alegria é substantivo, são substantivos. Então, veja, substantivos não dão só nome aos seres, dão nome a qualquer coisa, dão nome, inclusive, aos sentimentos. Parecia o que é? Parecia verbo. Né? A gente pode aí ver aquilo que se conjuga. Verbo, eu posso até colocar aqui, chamar a atenção aqui para uma coisa. Né? Verbo é aquilo que é conjugado, né? O que se conjuga. E os verbos, eles podem dividir em 3, olha só, conjugações. Ele se divide em 3 conjugações. A primeira conjugação, olha, verbo cantar, amar, né? São os verbos que têm essa vogal aí, esse A, chamado ali de vogal temática, certo? Ele representa a primeira conjugação. A segunda conjugação, a vogal temática, é o E. Beber, comer, viver, tá? Tá aí. Então, veja, é o E. É a vogal temática da segunda conjugação. E temos a terceira conjugação. Né? E a terceira conjugação, partir,
ir, que são os verbos que têm como vogal temática o ir, certo? São os verbos, então, aí, as 3 conjugações dos verbos. Ah, mas, teacher, tem uma coisa, teacher. E o verbo por, que é com or? Ele pertence à segunda conjugação, gente, porque ele vem do latim como puer, tá? Então é por, ele pertence à segunda conjugação, como beber, comer, viver. Beleza? Então tá aí o verbo. O verbo é aquele que se conjuga e se divide em vários tempos, né? Existe o modo também do verbo, o modo indicativo, né? No modo indicativo eu posso citar alguns tempos para vocês. O pretérito imperfeito no indicativo, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito, o futuro do presente, o presente. E temos também o modo subjuntivo do verbo. E no modo subjuntivo do verbo a gente tem 3 tempos aí. O pretérito imperfeito do subjuntivo, o presente do subjuntivo, o futuro do subjuntivo. Né? E temos ainda o modo imperativo do verbo, onde há 2 formas, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Temos que saber, vamos estudar tudo isso aí, né? Tranquilo, na boa, para a gente poder evoluir aos poucos, para quem está começando, está parado há tempo, está começando agora, no meu primeiro concurso e tal. Vamos lá, a luta. Daí, eu pulei o verbo aqui, né? E feliz. Feliz o que é? Feliz é um adjetivo. Quem é o adjetivo? Adjetivo, gente, são palavras... A gente, quando pergunta, o que é um adjetivo? Ah, o adjetivo qualifica, né? O adjetivo qualifica. Não, realmente, o adjetivo qualifica, mas ele não faz só isso, qualificar. Ah, o adjetivo qualifica, e daí você fala assim, mulher bonita, mulher inteligente, né? Está qualificando, então você tem um adjetivo que qualifica. Mas existe também adjetivo que caracteriza, gente. Existe o adjetivo que caracteriza, né? Animais terrestres, ó, é o tipo de animal, então esse adjetivo qualifica. Animais marinhos, né? Água pluvial, que é da chuva, água fluvial, que é do rio, água marinha, que é do mar, ó, marinha, pluvial, são tipos de água. Então esse adjetivo, ele é aquele que caracteriza. E temos o adjetivo que indica o estado de ser. Do substantivo. Porque adjetivo só se liga substantivo, né? Indica o estado de ser, por exemplo, mãe nervosa, né? Mãe animada. Veja, esse animada, esse nervosa, ele tem por função, esses adjetivos, indicar o estado de ser. Enquanto que marinho, pluvial, né? Terrestre, são adjetivos que têm por função caracterizar. Bela, bonita, linda, maravilhosa. São adjetivos que servem para quê? Exatamente para qualificar. Então é bom prestar atenção a isso. E nós vimos aqui, então, nessa frase, o menino parecia feliz. Falamos aí do substantivo, então, né? Falamos do artigo, falamos do adjetivo e falamos do verbo, né? Pronome. Pronome, gente. Um pronome é uma classe gramatical. Ela tem 2 funções, na verdade, né? Acompanhar um substantivo ou substituir um substantivo. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Alguma mulher virá. Olha só. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Aquele faltou. Né? Então, veja só. Repare aqui. Alguma mulher virá. Repare que aqui eu tenho substantivo, ó. Certo? Aqui eu tenho o pronome indefinido, ó. Alguma mulher. O pronome é alguma. Veja só, um pronome indefinido. Alguma mulher. É o pronome. Veja que esse pronome, ele está acompanhando o substantivo.
Mas eu tenho o pronome, como aqui, ó. Aqui é um pronome, ó. Tá? Ele está substituindo o substantivo. Então, essas são as funções dos pronomes. Ora substitui o substantivo, ora ele acompanha o substantivo. Inclusive, a maior parte deles, assim, pode tanto acompanhar o substantivo quanto substituir o substantivo. E é bom saber isso, porque a gente vai estudar lá na frente, já ter uma base desse negócio. Por quê? Porque há necessidade de entendermos isso daí, conhecermos bem essa palavra. Por isso que você que está no seu primeiro concurso, pegue o material de apoio e estude bem as primeiras páginas, bem onde fala das classes gramaticais ali, certo? Então está aí, aquele ali é um pronome, né, que está substituindo o substantivo. Outra classe gramatical aí que é importante, né? Já vimos o pronome, agora o numeral. O numeral é uma classe gramatical que tem por função ordenar, né? Tem aqueles, os cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Daí tem os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tem pelo menos 4 tipos de numerais. Os numerais também. Ou eles vão acompanhar um substantivo, vão se ligar a um substantivo, ou eles vão fazer o quê? Substituir, eles também substituem substantivos. Não é igual o artigo e o adjetivo. O artigo e o adjetivo só acompanham substantivos. Os pronomes e os numerais não. Eles podem substituir substantivos. Advérbio. Advérbio é uma encrenquinha à parte, porque advérbios são palavras que servem para indicar circunstâncias. Daí você poderia falar assim, mas que circunstâncias são essas? Olha, quando a gente fala assim, veja só, o advérbio. Advérbio, né? Daí ele faz o quê? Ele indica circunstância. Ele indica circunstância. Vamos pôr algumas circunstâncias aqui. Tempo. Modo. Dúvida. Negação. Afirmação. Intensidade, né? Intensidade, lugar, tempo, modo, dúvida, negação, afirmação, intensidade, lugar, causa. E assim vai, gente, 3 pontinhos. Só estou dando uma noção primeiro, nessa primeira aula, daquilo que se deve procurar. Veja o que menos você está sabendo aí e vá ler sobre isso. Veja, pega o material de apoio lá, certo? Então, o advérbio é uma palavra que serve para indicar isso. Por exemplo, aqui indica o quê? Lugar, então é um advérbio. Lá, indica lugar, então é um advérbio. Talvez, talvez indica dúvida, então é um advérbio de dúvida. Né? Quando indica tempo, então quando também é advérbio de tempo, não é verdade? Como é o modo, o jeito, então é o advérbio de modo. Não, um advérbio de negação, sim, um advérbio de afirmação, certo? Então vocês vejam, por que um advérbio de causa? Então vocês vejam, é uma infinidade de advérbios, há pelo menos 29 circunstâncias diferentes. Eu preciso aprendê-lo a identificar, às vezes nem preciso saber as circunstâncias, mas eu preciso saber onde ele está no texto, né? No texto ali na frase, opa, esse aqui é um advérbio. Tem que ficar esperto com ele. Ele é importante numa oração. Tá? Vamos ver lá de novo. O verbo já falamos. A preposição. Vamos falar dos dois ao mesmo tempo. A preposição e a conjunção, o que elas fazem? Elas fazem a ligação. Que ligação? Ligação entre as palavras.
A preposição liga as palavras. A conjunção liga as orações. Tá? A preposição liga as palavras. A conjunção liga as orações. Então, elas têm uma função primordial. Preposições, elas são cobradas nas provas. As conjunções também são cobradas. E nós vamos precisar disso, vamos estudar isso daí. Vai acompanhar nossas aulas o tempo todo também. Não tem como você se vir livre exatamente de preposição ou de conjunção. Olha aqui, ó. Dê uma olhada aqui. Ela, vamos trocar a cor aqui. Então, ela veio de casa. Olha aí, ó, a preposição aí, ó. Tá vendo? Ela veio de casa. Ela chegou à casa. Olha aí a preposição aí, ó. A preposição dele, ela foi para São Paulo. Olha a preposição por aí, ó. Para, aliás. Ela foi para São Paulo. Ela veio de casa, preposição de. Ela chegou à casa, preposição a. Ela foi para São Paulo, preposição para. Olha aí. Tá? Chorou por você. Chorou por você. Olha a preposição por aí, ó. Chorou por você. Saiu com você. Saiu com você. Olha a preposição com aí, ó. Está em casa. Olha a preposição em aí, ó. Então, já no início da apostila ali, vocês vão encontrar uma tabela nas primeiras páginas, onde estão as preposições acidentais, as preposições, as acidentais, né? As preposições essenciais, tem até locuções prepositivas, que são junção de preposições e palavras que servem para fazer papel de preposição. Tá? Então, está aí para vocês um pouco de preposição. E agora, olha aqui, ó. Não, aliás, aqui, ó. Olha só. Eu sei que vou te amar. Aquela música. Eu sei que vou te amar. Ah, olha aqui, ó. Esse aqui é uma conjunção. Não sei por quê. Não sei por que você se foi. Não, esse porquê não é. Eu estou procurando apagador, gente, tá? Não liguem. Para apagar aqui. Olha aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Eu sei que vou te amar. Então, esse é uma conjunção chamada conjunção integrante. Não sei se ela virá. Olha aí, ó. Isso aqui, esse se aqui é uma conjunção também. Olha aqui, ó. Se ela vier, eu também virei. Se ela vier, eu também virei. Ó, esse se aqui, ó, é uma conjunção. Então, vocês vejam que as conjunções, onde elas aparecem? Onde você tem um período composto. Né? Onde você tem um período composto, quer dizer, o que é um período composto? É quando você tem mais de uma oração. Né? Um período composto é quando você tem mais de uma oração. Então, se você tem mais de uma oração, você vai unir como essas orações? Com exatamente conjunções. Né? Então, aqui, ó, eu sei é uma oração, que vou te amar é outra oração. Não sei é uma oração, se ela virá é uma outra oração. Se ela vier, eu também virei. Olha aí, ó, uma oração para cada lado. Então, o que você tem que observar? Começar a se enturmar com isso, a entender, a mexer um pouco com isso daqui. Não tenha muita pressa, você está começando agora. Veja o que é uma oração aí. Veja o que é uma preposição, uma conjunção. Procure ficar preparado para as nossas próximas aulas, em que nós já vamos aplicar isso devagar, mas vamos aplicar. É importante que você vá observando
como as coisas vão se processando, como elas vão acontecendo, como elas se juntam, que é isso que nós vamos fazer aqui, mostrar como essas palavras se juntam para formar uma oração, né? Para formar um período. Então, reparem, importantíssimo, ouçam, aliás, importantíssimo eu saber que preciso conhecer as classes gramaticais. Né? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição. Eu preciso conhecer isso. Exatamente para poder me dar um passo um pouco maior dentro do estudo da língua portuguesa, que não é fácil. Olha aqui para mim um pouquinho só, olho no olho aqui, ó. E veja só, não é, eu entendo que não é fácil, nós estamos há muito tempo parado, não é parado. Para alguns, eles dizem, não estão fazendo mais português, mas estão falando. Mas foram 11 anos de escola no mínimo. O que aconteceu que a gente não aprendeu isso, não criou essa intimidade com a língua portuguesa? Onde está o problema? Onde ficou? E eu acho que o problema ele não é um problema só de professores. Eu acho que é um problema estrutural, obviamente. Mas nós, professores, tivemos que nos adaptar a uma situação de muito pouco tempo livre. Você tem que trabalhar direto, tem que trabalhar direto, tem que trabalhar direto, né? Assim, mesmo no final de semana em casa, com os professores corrigindo redação, corrigindo prova. Ninguém repara que um professor é um profissional que leva trabalho para casa, né? E ninguém percebe isso, muito menos de que não existe uma outra profissão sem o professor, né? Entende? Então, e ele não foi, ele não é bem pago. Exatamente daí o que acontece, ele tem que trabalhar muito para manter uma vida um pouco melhor. Automaticamente a gente está sempre trabalhando as aulas, mas é tudo uma questão estrutural. Você está sempre repetindo as aulas e acaba não vendo que há uma dinamicidade, que há que quando as palavras se encontram, várias ideias podem aparecer e você pode modificar aquilo o tempo todo, olhando a sintaxe. E, de repente, conhecendo a sintaxe, você pode começar a entender as coisas, entende? Que há uma sequência lógica dentro do estudo de língua portuguesa, que não existem exceções na língua portuguesa. É possível descobrir isso. É possível perceber que a própria língua portuguesa, uma vez trabalhada de forma sequencial, ela começa a dar a você condições, ela mesma se apresenta para você. Você começa a encontrá-la nas coisas, nas propagandas, nos jornais, na TV, coisa que você não observava. Faça isso. Dá uma estudada nesse sentido e fique ligado nessa questão das classes gramaticais. É muito importante, vamos voltar lá, Vamos voltar lá, olha só. O substantivo, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, o advérbio, o verbo, a preposição, a conjunção. São aí as classes gramaticais principais sobre o que vamos falar, tem mais, tem a interjeição e tem até gramática que põe mais ainda, mas aqui está o que é a alma daquilo que nós vamos encontrar em provas de concurso por aí. E vamos precisar desse negócio. Então que você venha comigo, venha com a gente, tá? O meu nome deixa eu colocar aqui, o meu nome completo é Odilei Batista França, esse é o meu Face. Tenham paciência, pessoal, ainda tenho muita resposta para dar lá, eu tenho muitos alunos hoje, né? E eles deixam suas dúvidas lá, você pode deixar via caixa mesmo, pode me adicionar lá, via caixa. O meu e-mail é francalingua. Opa, não tem o acento, né? francalínguaportuguesa @gmail.com. Certo? Aí vocês podem me encontrar por lá, podem mencionar e deixar sua dúvida. Só tenha paciência para esperar a resposta, beleza? Para você, bom estudo, você que está iniciando, que se adapte logo ao esquema do estudo, que consiga ser disciplinado e vamos à luta que você vai se dar bem. Tchau, tchau, beijos, até a nossa próxima aula.